Olá, caros amigos e amigas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Na Boleia Cast, o podcast que transporta informação de qualidade para os caminhoneiros e profissionais do segmento de transporte. No dia de hoje, nós temos dois convidados especiais aqui conosco. Sérgio Borges, advogado eleitoral, certo? Sim. E jornalista do Contra a Crítica. E também meu amigo e parceiro de boleia, Alfredo Benatti, empresário e um cara que começou a carreira na boleia, né? No caminhão. Exatamente. Chegou até aqui. Chegamos até aqui. É isso aí. Pretendemos ir muito além. Bacana, pessoal. Vamos começar então com o Sérgio. Sérgio, Opa. por que você escolheu essa carreira né, de Ok. advogado, especificamente eleitoral? Muito bem. Bom, obrigado por estar aqui com vocês, Gil e Alfredo. Olha só, nós temos tantos caminhos, né, que a vida nos leva. Algumas vezes a gente está numa profissão porque um cunhado indicou para uma indústria e a pessoa fica lá anos e anos. É interessante isso, né? E na minha carreira eu também passei pelo transporte. 20 anos eu fiquei no transporte de passageiros aqui em São Paulo. Legal. Enfim, mas o direito me perseguia. Uma advogada fala, não sei que escolheu o direito que te escolheu. Sempre tinha convites de advogados, de escritórios. Pô, faz direito, vem trabalhar com a gente, faz direito. Eu acabei fazendo direito 2010 a 2015 e a vida me levou a ser assessor parlamentar. Eu fui assessor em 5 gabinetes durante a minha vida e depois, mesmo com alguns convites, eu falei, puxa, há convites para ser assessor que são de pessoas que você não tem tanta... Fala, puxa, eu vou estar do lado de uma pessoa que eu sei os bastidores dela, né? Então comecei a negar convites, outros eram bons, mas numa logística de vida eu falei, não, direito é o caminho mais curto agora para eu fazer um outro caminho, porque eu estava saindo dos transportes também. Enfim, para resumir, 2022, aliás, 23 eu foquei e 24 passei na OAB e veio o convite para fazer uma pós-graduação de Direito Eleitoral, justamente pela minha experiência parlamentar. E então acabou que eu também trafego um pouco no direito tributário. Legal. Né? Advogado, quando a gente está em formação ou se forma, muita gente acha que você sabe tudo, né? Porque o direito é muito vasto. Né? Então, quando eu falei que ia fazer a prova do tributário, a turma ficou, você está maluco, tem 20 peças que podem surgir. Então, mas eu consegui passar, estou atuando e fiz a pós-graduação em Direito Eleitoral e estou vendo agora uma outra pós, numa outra área jurídica também. Legal, bacana. E essa transição para o jornalismo? Muito bem. A minha veia jornalística veja, eu tenho uma fase da minha vida, acho que de 15 anos a 17 anos em rádio. Pelo fato que a minha comunidade cristã me convidava para ser locutor em programas para ler os textos bíblicos. Né? Às vezes os pastores, jovem, vem cá, faz ler os textos, tal. E aí eu comecei a desenvolver, naturalmente, Deus me deu uma boa facilidade de verbalizar. Eu prego desde os 15 anos e acabei indo para o rádio e por algum tempo eu fiquei em programas, mesmo em rádios gospel, com um quadro de jornalismo da rádio. Para entrevistar as pessoas e para ler as notícias também, né? Inclusive, uma grande emissora de rádio, há 2 anos atrás, um produtor perguntou se eu poderia morar na cidade deles e trabalhar lá e tal. Enfim, então, isso acabou trazendo esse lado. E aí surge no Caminho Contra a Crítica, né? Que é uma página de jornalística, de crônicas e de opinião, e eu fui chamado para ser um comentarista, um dos editores da página. E a gente está aí, a página está crescendo, está indo bem. E agora está começando uma série de vídeos que eu vou ser âncora também dentro da página. Show de bola. Meu amigo Alfredo Benatti. Isso aí. Estamos aí. Começou a carreira como motorista, hoje é empresário do setor de transporte. Fala um pouquinho dessa trajetória. Eu, na verdade, eu falo até um pouquinho antes disso, né? Eu sou filho de caminhoneiro, né? Eu tenho orgulho de saber que meu pai foi um dos primeiros caminhoneiros que levou uma carreta de asfalto para Brasília. Uau! Então, as 10 primeiras carretas de asfalto que saíram de São Paulo para Brasília, na construção de Brasília,
existia só o Marco, não existia a cidade ainda. Meu pai estava nesse lote de caminhoneiro, né? E foi recebido pelo JK. Então, nasci dentro de um caminhão, né? Mecânico, né? Pelo Senai e pelos estudos que a gente buscou e por experiência, porque meu pai não admitia que a gente pagasse oficina, a gente tinha que consertar, entender do que estava fazendo. Então, eu entendia muito bem do que eu estava fazendo, né? Passei um bom período na estrada. Deus me abençoou de casar com uma pessoa maravilhosa, que era bancária, né? Um banco muito grande. E ela começou a enxergar um lado empresarial que eu mesmo não conhecia em mim. Legal. Se não fosse ela, eu estaria aí, eu seria um bom caminhoneiro e nada contra, estava ótimo, né? E aí eu passei do primeiro para o segundo caminhão, para o terceiro, e montamos uma frota de caminhão. E num dado momento, eu comecei a olhar, né? Frota zero, endividamento alto, tudo em dia. Mas eu olhei, comecei a olhar, poxa, tá errada essa balança do transporte, né? Precisava dividir mais com os autônomos, eu vendi lá. E aí onde eu vendia a empresa, eu falei, vou esfriar um pouco a cabeça, fui para o mercado financeiro, fiquei alguns anos fora, transporte, é onde eu vim conhecer mais o mercado empresarial, trabalhei M&A de compra e venda de empresas, assumi algumas empresas, eu fui como diretor de logística para a Baldan, né? E depois de lá eu comecei a tomar gosto no transporte de novo, né? Voltei a assumir uma empresa em Campinas como CEO, e aí eu falei, vou montar a minha empresa novamente. Eu montei a empresa e a gente está com um projeto que a gente vai falando ao longo aqui do podcast, né? Um projeto de experiência, né? Muita experiência, unido com pessoas de muita experiência também de outros setores, as coisas vão se encaixando, né? E acredito que esse BoleaCast ele vem para arrebentar de sucesso. Legal. Amém. É isso aí. Eu não mencionei aqui, mas ao público que está nos assistindo, o Alfredo hoje ele está como entrevistado, mas ele logo vai estar assumindo aí a bancada aqui também, entrevistando pessoas interessantes aí do nosso setor. Exato. Né? Que a gente enxerga uma necessidade muito grande, né, de quem está nesse setor. Até porque o transporte, né, hoje, ele, assim como o carrinho no supermercado, ele sofre bastante os impactos na economia. Sim. Uma perna antes disso, antes da mercadoria chegar, né, na prateleira dos supermercados, tem o caminhão. Né? E aí, se a economia vai mal, o transporte ele cai drasticamente. A gente tem vários problemas. Ô Sérgio, aproveitando que você tem essa experiência como advogado eleitoral, e a gente entrou no tema de economia também, como que você vê essa questão, né, do impacto, né, da economia no transporte? E bom saber que você teve essa experiência no transporte também, né? Eu não sabia, né? Uma novidade aqui para Pois é, a minha história do transporte é na periferia, na época das combis de lotação. Né? Olha só. A carência de transporte público em São Paulo era tão grande que as pessoas ficavam uma hora e meia no ponto, esperando o ônibus. Das cooperativas ali? Exatamente, que passava lotado, que a pessoa não conseguia entrar no ônibus ou ficava pendurada pela porta de fora. Exatamente. E aí surgiram as peruas e eu lutei 1 ano para ter alvará. E consegui o alvará, era dos poucos que tinham alvará, dos 20 mil, tinha 2.700 só que tinha alvará. Mas, falando na política, no impacto, né, dessa vida na economia, eu vivi muito isso, também no meu ramo, e vejo nos caminhoneiros também esse drama. Tanto é que, quando as cooperativas se organizaram, nós íamos a Brasília a cada 3 anos participar no Ministério das Cidades, da escolha do conselheiro do Ministério das Cidades. Para poder discutir justamente subsídio para o diesel, para as peças, para as linhas de crédito e por aí vai. Os caminhoneiros hoje no Brasil, se não me engano, são responsáveis por 60% do transporte, não é, de toda essa cadeia produtiva do Brasil. Perfeito. Então, a economia, a gente também mede pelo volume de caminhoneiros que estão circulando, não é? Pelo impacto do frete. Às vezes o frete fica muito caro. Por quê? Tem uma mão da economia ali. Não é? Às vezes os caminhoneiros têm uma dificuldade de
econômica que começam a ficar inadimplentes, os caminhões vão indo para busca e apreensão, então tem impacto da economia ali. Ou mesmo quando você tem, até vou trazer aqui um olhar meu, o impacto de acidentes. A economia está envolvida nisso, porque para poder às vezes compensar uma queda, pega uma carga horária maior de trabalho, etc., e acaba correndo riscos, né? Então, só que por trás da economia tem um agente que é aquele que é o maestro dessa orquestra, que é um governo. Então, e aí os caminhoneiros, eles têm uma história no Brasil fantástica, né? Porque quando o governo vai mal, os caminhoneiros são aqueles que são chamados pela população para poder dar um chacoalho nesse setor. Nós vimos no governo anterior, né, que houve essa conversação um pouco mais na mesa, né? Isso foi bom. A questão do pedágio, por exemplo, eu me lembro bem, né? Sim. Quem tem lá os seus, sei lá quantos eixos que pode chegar uma carreta, 9 né? eixos. 9 eixos, e não tem carga, e está pagando pedágio pelos 9 eixos. Então, são coisas que a economia está aí, e o eleitoral, que aí é o cidadão, né? Você que está aí do outro lado, que a cada 2 anos participa do processo eleitoral, ouça os caminhoneiros também, para poder tomar uma decisão do seu voto, porque, de fato, a economia, quando ela é mal gerida, gera esse efeito dominó. E aproveitando um pouquinho também dessa sua experiência, uma coisa que a gente observa, né? Realmente o caminhoneiro ele tem essa força, né? Teve a paralisação que, né, São várias chacoalhou na história, o Brasil um tempo atrás, e a gente vê, até no momento que a gente está vivendo, né, de uma polarização política e tudo mais, a gente vê algumas categorias cobrando muito um posicionamento dos caminhoneiros, né? No passado, muitos deles foram multados e tudo mais, então a gente percebe hoje que eles estão um pouco ressabiados, né? Acho que o Alfredo vivencia um pouco disso, né, Alfredo, também? Várias. Eu peguei as paralisações desde a época do Covas. Né? Que se abriu a rodovia, a porrada. É uma situação para os caminhoneiros, sabe? Eles são usados um pouco como massa de manobra nesses momentos de política, né? O caminhoneiro é responsável em paralisar para resolver todos os setores, né? E acho que agora eles estão mais conscientes nesse momento, né? Hoje, dificilmente, a classe de caminhoneiro vai parar para o Brasil. Eles param com o Brasil. Né? Eles vão parar quando... Se parar, né? Ninguém está aqui falando em fazer greve, nada. Aliás, eu sou contra a greve, eu sou a favor do profissionalismo, sabe? Eu acho que se organizar essa classe, vamos falar um pouco dos autônomos, né? Organizar essa classe, eles têm uma força incrível. O problema é que o caminhoneiro é muito acostumado a lutar sozinho. Se ele vai procurar uma carga, ele procura sozinho. Então, essa individualização que está enfraquecendo a classe. E eles são muito fortes. Quando eu falo assim, o caminhoneiro é uma potência, ele pode parar o país. Realmente ele pode parar o país. Mas eu sempre falo, cara, que potência sem direção não leva a lugar nenhum. Eu acho que tem muita coisa para se fazer antes de falar na paralisação. O caminhoneiro ele tem que olhar para ele, para a classe dele. Hoje, eles não têm linha de crédito. Tá? O governo quer renovar a frota. Ele abre crédito para as transportadoras. Aí ele qualifica as transportadoras que não têm motorista qualificado. Tanto é que está aí o caos. Frotas e frotas paradas. Né? Elas conseguem comprar o caminhão e não tem quem dirige esses caminhões. E todas as notícias que você vê falando aí, vai faltar motorista. Se esse crédito tivesse sido direcionado para os autônomos, nós estaríamos com uma frota melhor rodando, pode ter certeza, uma frota melhor. Eles estariam atendendo melhor as transportadoras. A transportadora estaria com muito menos passivo trabalhista e menos contrato e financiamento em cima da mesa. Estaria pulverizado o risco, todo mundo ganhava, sabe? E a classe, ela teria uma sobrevivência, uma garantia de vida. Então, esse é um dos fatores, né? Além disso, tem outras coisas que o caminhoneiro tem que aprender como autônomo. Eu falo aprender porque a maioria não faz, não tem um custo financeiro. Não sabe quanto é o quilômetro rodado do seu caminhão. Eles entendem muito de mecânica, muito de como funciona o caminhão. Mas na hora de precificar o seu trabalho,
Aí eles acabam pecando. E, por necessidade também, essa falta de união que a gente falou no começo, se você tem um frete por X valor, o outro porque é mais rumo para a casa dele, faz mais barato ali na cara do parceiro. E aí, cara, quem ganha com isso geralmente é o intermediário. Muitas vezes uma transportadora está intermediando essa carga entre o embarcador e o caminhoneiro, e essa margem que ele que acaba spreadando em cima do autônomo fica para o transportador. Aí você vê transportadoras crescendo demasiadamente, que não tem problema nenhum ela crescer, mas assim, a forma, não são todas, e nem toda a riqueza transportadora vem dessa forma. Mas uma das formas de tirar dessa forma do motorista, eu acho errado. Acho errado. Deveria equalizar, dar uma sobrevida para poder manter eles, para não ter que financiar caminhão. Então tem que olhar um pouco para essa classe, né? Tá na hora de chegar a uma união nessa classe, dele parar de comprar um pneu sozinho, dele parar de buscar uma peça sozinho, dele parar de buscar um financiamento sozinho. Eles têm que ter uma união. As cooperativas não deram certo. Cooperativa, infelizmente, a gente vê só enriquecer os presidentes, os diretores. Eles estão com as frotas maiores, as frotas mais novas, as rotas melhores, e os outros pagam ali as mensalidades da cooperativa para ficar com a sucata do serviço. Também não é legal. Então está na hora de botar a bola no chão, organizar essa classe e falar: o caminho aqui é esse. Nós vamos profissionalizar essa classe. Isso inclui alimentação, que é um ponto principal, que ela dá um efeito diretamente no trabalho do motorista. Inclui trabalho de média, trabalho de manutenção preventiva em pneu, em mecânica, uma série de coisas, né? E uma possibilidade de renovação de frota. Então teria que ter todo esse trabalho para essa classe aí. Essa classe tem sucesso, são pessoas trabalhadoras, eles brigam para não ter hora de descanso, para você ver como que o pessoal gosta de trabalhar, né? Tem que ter essa consciência do descanso. Não digo que seja igual essa lei maluca que está aí, de 11 horas e tal, mas tem que ter uma consciência de descanso para poder chegar vivo em casa, né? Chegar com saúde e você conhecer um caminhoneiro na terceira idade aposentado. Não existe, muito raro. Ah, eu sou aposentado, você era o quê? Motorista autônomo. Difícil. Se ele não fez um pé de meia ali, ele vai viver dependendo de parente ou vai morar numa chácara de alguém, alguma coisa. Então precisa acabar. Tem que ser uma profissão que dê uma dignidade na terceira idade. Ele tem que entrar com saúde e sair com planejamento da terceira idade. Então tem que olhar para tudo isso, né, nessa... Eu, quando era caminhoneiro, eu pensava nisso tudo. Eu olhava, pô, mas eu vou ficar... Eu adorava, cara. Eu adoro caminhão. Eu mantenho minha carta, letra E até hoje. Faço toxicológico até hoje. Porque eu adoro caminhão. Mas eu pensava, como que vai ser minha terceira idade? Né? Para manter, quando eu estava na estrada, eu tinha um caminhão, né? Para manter já não era fácil. Então perdia várias noites de sono e por aí vai. A dificuldade que está até hoje, né? Aí eu ficava olhando, e um dia que eu não consegui mais fazer isso, né? O dia que eu não consegui mais trocar o caminhão. O dia que esse caminhão começar a não ser aceito mais pelas seguradoras para carregar, o dia que a minha saúde já não estiver mais em ponto, como é que eu vou me manter? Né? E eu comecei a ficar preocupado em sair da categoria. Consegui sair, consegui fazer um monte de coisa, mas eu olhei para trás e falei: cara, tem gente boa nessa categoria, tem trabalhadores, tem pai de família, tem pessoas sérias. Essas pessoas merecem respeito, essas pessoas merecem muito respeito. Então precisa organizar a vida desse pessoal. Por isso que nós estamos aqui. Legal. Ô Fredo, você também é empresário do setor de transporte. Eu também sou empresário do setor de transporte. Uma coisa que a gente tem observado ao longo do tempo é uma fuga desse profissional das empresas. Então você mencionou que muitas empresas cresceram, né? Adquiriram frotas imensas, mas o que a gente observa hoje é uma falta de mão de obra muito grande também. Sim, né? sim. Você acredita que muito devido às adversidades que o caminhoneiro vem sofrendo, questões salariais, formação, o que você acha que tem gerado? Sucessão, né? Eu tenho 3 filhos e um são caminhoneiro. Então, assim, a profissão não forma sucessor. Isso é uma coisa bárbara, é chato de falar.
Eu não queria que meu filho vivesse, meus filhos vivessem nessa vida, né? Sem uma perspectiva de ter um conforto, né? Então tem que transformar essa profissão, profissionalizar, para que se faça sentido vir novas pessoas. Hoje a mulherada está chegando, muitas mulheres no trânsito, nos caminhões, e elas estão dirigindo 9 eixo. E olha, exemplar a forma que elas dirigem, a forma que elas conduzem o caminhão. Mas elas enfrentam coisas terríveis. Banheiro, falta de respeito, sabe? A classe ainda não acostumou a olhar elas como profissional. Então, uma série de coisas. Para ter, Gil, é simples, sabe? Para ter mão de obra, e tem que ser qualificada, porque você está transportando peso, você está trafegando em rodovia, onde tem famílias trafegando também. É muita responsabilidade, né? Então, para ter tudo isso, cara, tem que ter condição de vida, sabe? E as pessoas estão se estressando e preferem fazer outra coisa. Então é isso, eu acho que tem que melhorar. É uma profissão apaixonante. Quem senta no caminhão, faz uma viagem, cara, se apaixona pela vida toda. E é mesmo estando fora, quando passa um caminhão, você fica olhando. Eu vou ter as concessionárias, acompanhar os lançamentos. Tá no sangue, não tem como, né? Mas tem que ser um meio de vida sustentável. Perfeito. E não está sendo. A gente vê muita discussão em relação a preços, né, de combustíveis, insumos e infraestrutura. Você mencionou aí a dificuldade, né, de ter um local adequado até para tomar banho. Exato. Vocês, e aí eu vou direcionar essa pergunta para você, Sérgio. Vocês sentem um governo com um diálogo próximo dessa categoria, tentando trazer algum tipo de benefício para essa categoria? Olha, eu, no meu olhar de cidadão, né, existem setores, todos os setores têm a sua relevância, mas existem setores que eles têm um peso estrutural na sociedade, na organização do país, na organização do Estado, na cadeia alimentar. E esse setor, ele merecia um tratamento VIP, né? Como falamos anteriormente, 60% do suprimento alimentício do país e outros, né? Farmacológicos e por aí vai, enfim. O PIB brasileiro está sob rodas. 60% né? rodas. Isso é muito. Então, ouvindo o Alfredo aqui e vendo de fato que a carreira do caminhoneiro ela acabou sendo depreciada no nível que o pai não quer que o filho seja. Exato. Né? Esse é o termômetro. Então, essa ressignificação, ela justamente precisa de um governo, qualquer que seja, de esquerda, de direita, que entenda esse setor como parceiro, né? Mesmo que a maioria dos caminhoneiros possam, de repente, votar num outro espectro ideológico, independente daquele que está eleito, ele tem que ser parceiro. E eu vejo a necessidade, sinceramente, dos caminhoneiros ascenderem como líderes políticos também. Porque, veja, a sociedade, ela, em termos de Congresso Nacional, nós, enfim, transferimos a nossa representatividade para alguém. Então, às vezes os taxistas se unem, e eu digo isso porque eu fui assessor 4 anos na Câmara Municipal de São Paulo. Legal. Eu ficava justamente na Comissão de Transportes, né? Então, eu me lembro bem aqui agora, deu um flash do pessoal da Uber, chegando no gabinete, me pedindo uma reunião comigo e com o vereador, na época, para a gente discutir a chegada da Uber no Brasil, em São Paulo. Né? Então, chamei depois os taxistas para conversar. Os taxistas tinham lá vereadores eleitos por eles. Né? Então, cadê a bancada dos caminhoneiros em Brasília? Exato. Cadê os deputados federais caminhoneiros? A bancada da quinta roda? Né? Então, eu entendo que, além do governo, independente de ter vozes eleitas que são do segmento, ele tem que dar essa atenção independente delas, mas quando essas vozes não comparecem para exercer justamente essas reivindicações em plenário e mostrar no parlamento, que é o lugar de falar, né? Tudo o que está acontecendo com o setor e buscar mecanismos jurídicos, legislativos, econômicos, subsídios para falar, vocês estão esquecendo de nós, né?
Então, eu acho que a esse momento, Alfredo e Gil, que o segmento precisa se organizar para ter lideranças representativas. Legal, bacana. Eu vou pegar um pouco do gancho da fala do Sérgio. Ele mencionou o Uber, né? Eu, por um acaso, semana passada, eu tive que pegar um Uber, né, para me deslocar. E chamou a atenção, vim conversando, né, com o motorista do aplicativo. E ele mencionou justamente que ele era motorista de coletivo, né? E aí ele já estava aposentado, mas também não conseguia se recolocar, né? Estava tentando uma recolocação. Mas o aplicativo era, vamos dizer assim, um meio de Complementar a renda. de complemento de renda, e a gente tem visto muito isso acontecer. E eu vou aproveitar esse gancho para direcionar um pouquinho a conversa para o Alfredo. Sim. Alfredo, como que você vê essa questão da tecnologia, né, no setor de transporte? O uso de aplicativos que auxiliem o motorista no dia a dia ou o transportador no dia a dia. A gente tem visto uma enxurrada de aplicativos no mercado, mas eu ainda não vi um aplicativo relevante que auxiliasse, não o empresário, mas o motorista no dia a dia. Eu acho que o aplicativo, ele é bem-vindo, sabe? Ele não é bem-vindo, ele é necessário. Hoje você não sobrevive mais sem o aplicativo, né? Mas assim, como você falou, tem uma enxurrada de aplicativo, né? Hoje tem que ter um aplicativo, os caminhoneiros têm que ter ali uma união nacional em um aplicativo, eu diria um só aplicativo, sabe? Onde tira a intermediação. Tudo que o caminhoneiro faz, estamos falando de autônomo e pequenas empresas aqui, né? Tudo que ele faz, tem alguém ganhando dinheiro na sombra em cima do motorista. Infelizmente é assim, sabe? Então é muita intermediação. Se ele vai pegar um frete, ele tem que pagar propina. Se ele vai comprar uma peça, sai do distribuidor, chega no balcão, dobro do preço. Se ele vai comprar um pneu. Aí você compara um autônomo com uma transportadora, cara, o caminhoneiro ele sai para abastecer o caminhão no Pix à vista. Ele pode encostar na bomba onde para uma transportadora que tem acima de 100, 200 caminhões, 1000. Ele pagando Pix à vista, ele está pagando diesel mais caro que a transportadora, que vai pagar a prazo, porque ele luta sozinho. O aplicativo seria muito bom para unir essa galera, uma voz nacional, todo mundo está interagindo, precisa unificar os pensamentos, sabe? Tem muita gente espalhada, muita gente pensando em si. E é uma educação que os motoristas teve. Eu fazia isso também quando eu era caminhoneiro. Eu pensava em mim, boa. Mas há um jeito melhor de fazer isso, sabe? Então o aplicativo, acho que ele vai somar muito bem. Você criar uma força para abastecimento. Você programar a tua viagem. Você vai para o norte, você programar já a tua compra de diesel nos pontos e já sinalizar para aquele posto que você vai gastar o dinheiro ali e ele tem que fazer um preço abaixo para você. Ele te dá um pernoite ali, porque hoje cobra até para pernoitar no caminhão, cobra banho, cara. Nossa. Eu sou da época que não pagava nada disso. Você encostar, cansou, dormia e acordava, tomava um banho, ninguém perguntava quanto que era. Hoje em dia você tem que tirar a ficha no caixa e se você não abastecer o caminhão, você não pode dormir no posto. Então, e por que dá esses trancos com o dono do posto? Porque você não programou a viagem. Se você programar a tua viagem, olha, eu vou estar passando tal dia, vou ter que abastecer, eu pretendo pernoitar aí e tal. O dono do posto já sabe que ele vai ter aquela renda do abastecimento, ele começa a aceitar melhor. Então não dá para estar andando solto, igual os caminhoneiros autônomos sempre andaram, igual eu sempre andei. Eu acho que o aplicativo ele vem com uma ferramenta muito boa para unificar embarcadores de carga. De repente, em muitos carregamentos, não tem uma transportadora entre o autônomo e o embarcador de carga. Um aplicativo que linke os dois ali direto, sabe? E dê essa sobrevida ao motorista, que ele vai ter ali um percentual melhor de frete, e para o embarcador seja melhor, porque tem uma pessoa menos intermediária, ele consegue também melhorar um pouco o preço. E com a certeza de que quem está transportando ali é o dono do caminhão. O caminhão é uma empresa. Uma empresa, ela fatura mais do que muitas farmácias, mais do que muitos comércios de bairro. Você pega um caminhão. Então ele tem que ser tratado como uma empresa. O motorista tem que olhar para o caminhão dele como uma empresa e fazer a gestão como empresa. Então, sim, cara, o aplicativo ele é bem-vindo, sabe? Você entende que
essa aplicação seria a partir de uma iniciativa privada, pública, ou você acha que ambos os setores precisam se unir e de repente trazer uma solução nesse sentido para os Eu acho que caminhoneiros? tem que unificar tudo, tá? Tem que ser público, tem que ser uma iniciativa privada. Os caminhoneiros têm que, como o Anderson falou, né? Tem que ter um braço político no meio. Eles têm que se unirem, eles têm que saber em quem eles votaram. Você não tem que pegar um santinho na última hora e correr lá para não tomar uma multa se não votar e não saber quem está votando. Você tem que saber quem que é o teu deputado, quem que é o teu senador, quem que é o teu presidente, quem que você colocou ali. E aí você tem que cobrar eles o mandato todo. Hoje nós temos lá muitos deputados, tem alguns trabalhando, mas eles não são cobrados pelo povo, por quem votou neles. Sim. E isso não é só o caminhoneiro. Acho que o brasileiro tem que aprender a olhar a política de forma diferente. Acho que nós somos muito mal educados para olhar para a política. Política é uma coisa que nunca foi problema nosso. Nós temos um pé no saco de levantar cedo no dia da eleição, correr votar e voltar a fazer um churrasco. Sabe? E não se importa em quem votou. Na eleição última eleição, muita gente desceu para o litoral, justificou, porque aproveitou o feriado, o dia da eleição, justifico e, quer dizer, olha a seriedade que você está colocando o país na mão de quem. E aí você vai cobrar e vai falar que o político não presta. Cara, se o político não presta, a culpa é nossa. Enquanto não tomar essa consciência de mudar a política do país, isso aí começa pelo caminhoneiro, começa por todos os setores, né? Enquanto não tomar essa consciência, o país não muda. Todo país sério, país que cresce, que tem um PIB alto, sabe? São pessoas que olham para a política. É verdade. Sabe? São políticos que não ganham rios de dinheiro. Eu estava vendo aí 10 milhões para comprar carro para o pessoal da até Do TST, Tribunal Superior do Trabalho, né? São uma frota de Lexus de R$350 mil cada uma. Compraram, inclusive, se eu não me engano, dessas 10, 4 Lexus a mais, porque se uma for para manutenção, já tem a reserva. Mais R$1,5 milhão para uma sala VIP diferenciada no aeroporto. Isso aí. Enfim, de fato, Alfredo, o que você está falando é muito sério, porque até um dono de uma escola me chamou para falar para os adolescentes sobre política. Fala, Serginho, traz pra gente aqui, eu me chamo de Serginho, já conhece muitos anos, o tema aliás, fique à vontade em relação a isso. Eu falei, tá bom, como despertar na molecada um interesse pela política? A molecada não quer saber. Falei, tá. Aí eu cheguei na classe lotada, quantos aqui moram em condomínio? A maioria, é ótimo, tudo bem. Digamos que seu condomínio tenha 2 elevadores, portaria 24 horas, tenha piscina, brinquedoteca, quadra, só que a portaria só está funcionando de manhã, porque o porteiro da tarde não está vindo, da noite de vez em quando vem, o elevador funciona só um e às vezes quebra os 2, a piscina não está funcionando, a quadra está precisando de reforma, etc. E o condomínio custa R$1.500. Seu pai paga R$1.500 para essas coisas funcionarem e não estão funcionando. E chegou o momento de ter a nova assembleia do condomínio para eleger o novo síndico, para poder reformar tudo isso, e as chapas se organizam e vem uma chapa contra a atual dizendo que vai derrubar para R$700 o condomínio, vai ter os elevadores, vai fazer a reforma da quadra, vai ter brinquedoteca, vai fazer solário que o prédio não tem, vai fazer ok, muito bem. Vocês vão descer para votar ou não? Vocês vão falar para os seus pais, vocês têm que ir lá votar ou não? Sim, muito bem. O nosso condomínio é a nossa cidade. Exato. O nosso condomínio é o nosso país. Exato. Se você não descer para votar, nós vamos ter a piscina suja, vamos ter os elevadores sem funcionar, não vamos ter portaria. Então, acordem, porque essa é a nossa casa. O Brasil é a nossa casa, né? Então, eu vou até aproveitar um gancho claro, na fala de vocês dois em relação a isso. Eu estava pensando aqui. A gente mencionou que a categoria dos motoristas tem uma força, né, contundente, né, no país. Mas o fato é que quando chega a eleição, nós temos boa parte dos motoristas transitando
além da sua zona eleitoral. Bem observado, bem observado. E aí, como contornar um problema desse? Ok. Acho que tem que olhar para o país, sabe, com patriotismo. Tá? Eleição é eleição. É uma coisa importante. Não seria um problema isso, Gil? Te falo com certeza, se desse a devida importância ao dia da eleição. Cara, eu tenho que estar na minha cidade para votar. Posso estar no norte, eu moro no sul, eu tenho que descer para votar. Porque isso vai refletir nos próximos 4 anos. Entendeu? Quando a gente tiver essa consciência, sabe, e souber de cabeça, não anotado em quem a gente votou, o país muda. Muda. Sabe? Essa ideia... Eu, quando eu vejo o pessoal xingando político, eu vou falar a verdade para você, eu não fico com raiva dos políticos. Eu fico com raiva das pessoas que não fazem nada para mudar isso. Porque eles só estão lá porque ninguém olha. Eles lançam, a mídia lança, conta história, ninguém vai procurar a veracidade da história. Se passa muita mentira. As pessoas acham bonitinho, vê lá e vai e vota. Ou faz, como eu te falei ali, pega um santinho na hora correndo, nem sabe quem está votando. E coloca o voto em missão cumprida. Isso tem que acabar. Patriotismo. O Brasil precisa ter patriotismo. Nós precisamos amar a nossa pátria. Nós precisamos saber cada centavo que a gente paga imposto, para onde que vai. E não é pouco, não. De tudo que a gente faz, um bom percentual, eu não sei precisar, talvez o Sérgio sabe precisar, mas de tudo que a gente faz, um bom percentual vai de imposto, cara. E aí, esses impostos, o cara, você vê, 10 milhões de Lexus. Isso é café pequeno perto do que acontece. Ah, sim. Não, você vê o INSS aí. O detalhe que você falou do imposto aí, você acabou de falar de carro, né? Comprado pelo governo para poder servir ao PST, né? Eu estava vendo semana passada na reportagem que o brasileiro é o único no mundo que compra um carro para si e paga um carro para o governo de imposto, né? Exatamente. Sim, exatamente. Sim. É verdade. É lamentável. O CLT também. Você paga um salário e ele te custa o dobro. Uma das mais altas cargas tributárias do mundo é a nossa. Né? É a nossa. E temos um dos parlamentos mais caros do mundo também. Era para ser o país mais rico do mundo. Sim. Pelo que a gente recolhe. Pelo menos rodovia, sabe? Eu participei de algumas cotações do agro, de soja, e eu vi muitas cotações serem perdidas por causa de pedágio. As rotas mais caras do pedágio do Brasil são as rotas onde tem os portos. Santos, Paranaguá. Você pode pegar ali, são as rotas mais caras. Desce com um caminhão avesso para Santos para você ver o custo que é. Vai para Paranaguá para você ver o custo. Isso influencia na cotação final, sabe? Então o governo ele tem que olhar para isso, sabe? Ele privatizou a estrada, ele não tem que ter uma fatia nesse dinheiro do pedágio. Deixa a privatização para arrumar a estrada. Ele já vai ganhar um imposto sobre a privatização, não tem que ter participação de pedágio. É uma opinião, mas é uma discussão que cabe olhar mais fundo. Mas são detalhes. Como que na hora que deu a crise do combustível, conseguiu baixar, tirar o imposto e deixar o combustível de uma forma sustentável para rodar? Aí melhora um pouquinho e volta tudo imposto. Para que esse imposto demasiado em cima do combustível? Então, assim, uma série de assuntos que tem que ser olhado, sabe? Taxa de juros para o autônomo financiar um caminhão, quando tem crédito, é taxa de risco. É a mais alta possível. Tá? O cara tem que pagar 2 caminhões, sabe? Ele vai no crédito mais caro. Ele não tem como ele competir com as empresas, né? Então, isso aí tudo tira o ânimo do caminhoneiro, tira a paz. O motorista chegou aqui para marcar a vez, para descarregar, chegou irritado, xingando. Cara, esse cara, ele está dirigindo o caminhão com uma empresa ali para gerenciar. E ele não está dando conta. Não está dando conta. Porque é imposto, é diesel caro, frete ruim, todas essas coisas que tá no dia a dia dele. E geralmente, uma boa parte com sobrepeso, saúde um pouco abalada. Tudo mexe no psicológico da pessoa. Aí você quer que chegue ali um cara educado, que sabe que vai esperar às vezes 10 horas para descarregar e não vai ganhar diária. Porque se ele reclamar, o nego coloca um X na testa dele e não entra mais ali. Tem todas essas coisas. Então, ele não consegue brigar por isso. Mas ele tem que
A classe tem que se unir e gerenciar um aplicativo, Sim. pessoas qualificadas, para gerenciar isso para ele, mas assim, a custo quase zero, porque essa classe é imensa. Uhum. Dá para você fazer um negócio em escala, né? São 4,5 milhões de transportadores somando caminhões e... Hoje passa, viu? Nós pegamos aí 2.400.000 de autônomos. Uhum. Né? Deveria ser uns 3,5 milhões de CLT, mas como está faltando. Ok, Né? ok. E falar em faltar, você comentou, até voltando um pouquinho àquela pergunta, né? Falta de profissional. Solta financiamento para motorista, vê se falta motorista no mercado. Uhum. Financiamento para autônomo. Não falta. Falta CLT. Porque, na verdade, o caminhoneiro, ele é empreendedor também. Empreendedor. Então, ele quer ter o caminhão dele, o CNPJ dele, Exato. para poder construir também um patrimônio e fazer a gerência do negócio dele. Exatamente. E aí, o desenho CLT não é tão atrativo Não. para quem tem a ver empreendedor. Não é porque... Como você falou, cada caminhão é uma empresa. Cada uma é uma empresa. Quando ele é empreendedor, ele está ali, fora de casa, longe da família. Mas ele sabe que é por uma razão. Ele está fazendo um patrimônio. Isso. Está mantendo um patrimônio. CLT não. CLT é o salário ali. Então não tem alguma coisa que incentiva. Hoje as empresas elas têm que, de alguma forma, né, os empresários precisam contornar essa questão da fuga, né, do motorista, da profissão, com práticas de variáveis, né? Premiação, para que o motorista ele consiga, além do salário dele, assumir o papel de gestor de uma unidade móvel ali. Ok. Porque ele está dirigindo um caminhão de mais de R$1 milhão muitas vezes, mas Sim. às vezes ele não tem a qualificação. Isso. Ou ele não tem o incentivo adequado para poder tirar o melhor resultado do equipamento. Né? Então é um apelo também que a gente faz, né? Também como empresários, para a categoria, né, das empresas, de olhar um pouco mais para isso. Né? Você tem um colaborador que é CLT, você tem todas as ferramentas para qualificar ele, para fazer ele amar a profissão. Né? A gente entende que, tudo bem, o custo de transporte no Brasil é uma coisa absurda, né? Não só pela questão do preço das coisas, né? A questão da economia, mas principalmente a questão da infraestrutura. Sim. Logística do país. Né? A gente mencionou aí a questão das rodovias, do custo de pedágio, mas a gente também tem outros problemas relacionados a isso, que é a questão da falta de rodovia. Verdade. É verdade. Então, você tem muitos trechos no país, grande maioria de estrada que não é pavimentada. Né? Tanto é que o governador Tarcísio ele ganhou o carinho dos caminhoneiros porque ele resolveu rodovias que estavam aí virando com bolo de aniversário centenária, sem solução. Né? E aí acabou tendo até o apelido do ministro do asfalto, né? Legal, alguma coisa nesse sentido. Ju, a sua fala é pertinente, e a do Alfredo também, e eu entendo que, na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? Quem é CLT, que está iniciando a sua carreira, tem uma boa empresa, tem lá seus benefícios, é uma iniciação e às vezes ele não se vê empreendedor na estrada, ok. Né? Mas aquele que tem a ver empreendedora, que é a grande maioria que abre mão do CLT e também diz, só que eu não posso ter meu caminhão, faço outra coisa, mas eu não vou, eu iria se fosse o meu. Né? Então, um aplicativo como esse, Alfredo, que ajuda na gestão, que traz benefícios, que traz um diesel mais barato, e etc., vai fazendo ele ter mais liquidez e impacta por aquele que libera crédito um olhar positivado no sentido de, poxa, ele vai oferecer menos risco. Poxa, que legal isso aqui, vou trazer. Né? Mas acabou você me dando uma ideia aqui, com a pergunta do Gil, sobre o voto. Ok. De fato, o caminhoneiro... Se a regra atual hoje é essa, você tem que votar na sua zona eleitoral, no seu colégio eleitoral e etc, etc. Você tem que ficar em casa para votar e essa relevância em escala define uma eleição. O Brasil precisa, então, para essa categoria, considerar o voto em trânsito. A gente está falando de logística, né? Exato. Então, veja, o voto em trânsito... Perfeito. Porque se é um setor essencial, que o Brasil... depende desse setor. E eu não posso fazer com que esse setor pare 4, 3 dias ou 2 dias, porque tem que votar
ou voltar, às vezes uma logística de uma viagem tão longa, Sim. perde uma semana de trabalho talvez, não é? Porque ele tem que voltar para depois. Então, o voto em trânsito. E o detalhe interessante disso que você está colocando, Sérgio, agora eu também estou pensando Ok. aqui na cabeça. Sim. A solução, né? A gente que vem desse meio de transporte logístico, a gente está sempre pensando em alguma solução para um problema. A categoria de transporte, né, principalmente o transportador autônomo de carga, aquele que está pelo Brasil, todos eles têm registro na NTT. Pronto. Todos eles têm registro. Então o governo tem acesso. O banco de dados está lá. O banco de dados está lá. Isso. Então, assim, para uma política pública, alguém aprovar uma lei que, olha, todo mundo que está registrado aqui como TAC tem o direito... Tem essa prerrogativa. Tem a prerrogativa de votar fora onde ele da chegar zona eleitoral. E assim, entre as coisas que eu participo na minha vida, politicamente falando, eu participo desse projeto aqui, se o câmera conseguir filmar. Olha só. A camiseta, está escrito aqui juntos. Fala um pouco mais sobre isso. Juntos pela República, por uma nova Constituição. O Brasil, em 88, trouxe uma Constituição com 250 artigos, já somam 135 emendas, ou seja, nasceu uma Constituição em cima da outra. Fizemos alguns eventos com juristas discutindo que o problema hoje do Brasil chegou num colapso institucional tão grave que somos matéria dos jornais internacionais, né? Então, se queremos hoje, de repente, um desenho semelhante aos Estados Unidos e outros países que, com o fim da reeleição, constitucionalmente a gente resolve. Ou então o presidente só vai ter 2 mandatos e acabou, constitucionalmente a gente resolve. Ministros do Supremo, sair com 75 anos de idade, não é muito tempo? Então, vamos colocar 8 anos de mandato como senadores, vamos colocar 10 anos de mandato, ou mesmo Flávio Dino. Em 2009, ele protocolou 11 anos no máximo para o ministro do Supremo e não sair com 75. Então, isso tudo a gente tem colocado nessa discussão de Juntos pela República, porque a gente entende que o Brasil precisa entrar em outro patamar e o político, que é importante para administrar a polis, que é a cidade, ele tem que entrar com um olhar de sacerdócio e não de um pequeno rei, de um pequeno duque, e assim vai como era na monarquia. Então, o Brasil precisa de um novo desenho. Hoje nós temos um modelo oligarca, né? Então, o Brasil precisa ser devolvido aos brasileiros. Precisa parar de ser um país de privilégio para voltar a ser um país de oportunidade. E eu quero aqui dizer a vocês que esse momento que trouxe essa questão do voto, em trânsito. Já vou pautar hoje com a turma do Juntos para a gente abraçar essa. Eu ia soltar esse desafio para você agora. Eu estava esperando ele acabar de falar, e eu sou muito assim. Igual eu comentei antes, né? Quando eu vejo alguém falando alguma coisa sem solução, eu vou sempre direto ao ponto, né? O que nós vamos fazer para colocar esse voto em trânsito? Eu ia te perguntar isso agora. Ok. Então é legal a sinergia. Vai para os Juntos. E assim, nós nos colocamos à disposição para ir para Brasília, se precisar. Ótimo. Fazer o que for possível. Sabe? O BoleiaCast, ele não está nascendo aí um podcast para só de sala, é para correr atrás das soluções. Nós vamos pautar muito problema aqui, galera, que de repente, igual surgiu aqui agora, o voto em trânsito, né? Saiu aqui no assunto e já estamos pensando em correr atrás. Isso. E vai ter muitas situações aqui que a gente vai falar, vai a partir do fim do podcast, a gente vai começar a desenhar para correr atrás da solução. Perfeito. E marcar data e começar a dar retorno. Os próximos podcasts vai vir com retorno já positivo, ou pelo menos status que está. Não, quero parabenizar, porque o BoleiaCast, de fato, na BoleiaCast, o nome já é maravilhoso. O logo, tudo mais. E Alfredo e Gil, eu quero dizer para vocês que eu entendo que a nossa força está na união, que é a soma do melhor de cada um. Ótimo. Então vamos juntos, né? Transformar a vida do caminhoneiro, como vocês estão fazendo com esse projeto aqui, maravilhoso. Transformar o país, e vocês estão convidados para ajudar a liderar esse projeto e agregar, assim como outros setores da sociedade. Estamos conversando com o agro, com vários juristas. Ontem foi uma pessoa importante que vai
organizar uma reunião na OAB. Estivemos com o Modesto Carvalhosa 2 vezes, o maior constitucionalista vivo do Brasil, com 93 anos de idade. Né? Abriu um leque de entrevistas para a gente poder olhar para o Brasil e falar assim, não, precisamos cuidar da nossa casa, do nosso condomínio Brasil. Né? Tem que mudar o síndico? Muda. Precisa mudar o zelador? Muda. Mas nós não podemos ficar, como eu posso dizer assim, omissos. Né? O Martin Luther King deixou famosa uma frase que veio de Aristóteles, que diz assim, pior do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons. Né? Exatamente. Então, imagine se nós tivéssemos hoje, não só as redes sociais se manifestando com essa frota de carros que os magnânimos compraram, mas uma multidão lá na porta mandando cancelar a compra. Tem que se importar com Precisa. Nós precisamos nos importar, é nosso dinheiro. Aí depois vem essas taxação, no IOF, não sei o quê, para poder compensar esses gastos que não tem controle. É mais impacto. Cara, quando o povo começar a pisar, brecar, e eu gostei muito quando você falou aí do Juntos, né? Uma nova Constituição. Essa está muito cheia de remendo, está muito adaptada à corrupção. Sim. O nosso amigo caminhoneiro, autônomo, empresário, que quiser conhecer o Juntos, tem um site, como que ele faz para olhar? Sim, no Instagram tá lá, Juntos pela República, o site também .org, juntospelarepública.org, enfim, posso deixar meu telefone também aqui com a produção do programa, 11 9 6849 1969. Estamos agregando todas as ideias, tivemos com pessoas sérias, já tinha um GT com vários professores de direito constitucional discutindo a Constituição do Brasil, para a gente chegar no outro patamar, a gente quer o bem de todos, né? E nessa hora, direita e esquerda tem que sentar na mesa, porque é uma decisão colegiada, mas que vai colocar o Brasil numa... veja bem, o Alexandre de Moraes, numa fala dessa semana, disse assim, os seres humanos erram. Foi a primeira vez que ele trouxe o aspecto de errar, né? Porque hoje ele é a pessoa mais criticada pelos posicionamentos que ele tomou e as decisões e as canetadas desproporcionais. A menina do batom, 30 anos de 30 milhões de multa, além de 14 anos de prisão. Eu soube com colegas advogados, eu morei em Brasília os últimos 3 anos, e os que estavam cuidando de pessoas que estão lá desde o 8 de janeiro, e agora em São Paulo, numa reunião com alguns que aqui cuidam de outros que estão presos, eles disseram que no presídio eles são piada das pessoas que mataram, roubaram, estupraram, que dizem, ô camisa verde e amarela, você vai ficar mais tempo que eu, que matei. Olha só, que absurdo isso. Né? Então, a gente tem um descompasso, né? Tem um descompasso de equidade muito sério. O que deveria ser crime hediondo no Brasil? Também corrupção. Né? Corrupção. Porque afeta muitas vidas, né? E não, assim, numa monta que a gente não tem ideia. É um genocídio, não é? Indireto. Então, o Brasil precisa, e o Brasil é nosso. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso, e assim, cara. Pessoal, preste muita atenção aí no que o Sérgio está falando. Porque hoje está sendo com a mulher do batom, está sendo lá com o deputado Marcos Duval, que não tem nenhum processo, e está de tornozeleira. O senador. O senador. Ele está no semi-aberto. Exato, sem dever nada. Sem dever nada. Não acharam nada. O salário bloqueado. Exato, entendeu? E a gente não vai falar de outros nomes, porque a gente não está aqui puxando para nenhum lado político, mas tem muita injustiça. E, cara, todo mundo quieto. Cadê o povo que não se importa? Um dia vai bater na tua casa. Um dia vai pegar algum parente teu, ou até mesmo você, por postar alguma coisa que não pode, uma coisa que o pessoal não concorda. Então nós estamos partindo para um lado muito perigoso. Sim, sim. E ainda há tempo de levantar a mão e falar, opa, isso não é o Brasil que eu quero. Isso não é o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos. Não é o Brasil que eu quero deixar para os meus netos, né? Você que é novo, você vai casar, você vai ter filho, já pensa já no teu filho. Você que é casado, pensa no teu filho, no teu neto. Então, para isso, nós temos que ter um Brasil
um Brasil realmente com democracia. Isso. É uma coisa que funcione, sabe? Uma coisa que seja respeitado ali o Senado, o Congresso, né? Que não haja essas canetadas, né? Essas coisas estranhas que estão acontecendo, né? E o momento é agora. A Venezuela pecou. Ela pecou em silenciar. E Chega, deu no que deu. deu no que deu. É. Tem uma frase de Figueiredo que ele falava, né, cara? Vocês vão suar sangue para tirar o comunismo do Brasil. Venezuela está vendo isso. A Argentina está conseguindo virar, mas pegou uma pessoa de raça, está peitando Deus e o mundo lá. O Brasil precisa virar. Nós não somos ainda comunista, mas nós temos tempo de trazer o Brasil para os trilhos ainda. Muito bem. Mas depende do povo. Muito bem. Eu, inclusive, quero propor, dentro da rotina de vocês de entrevistados, trazer pessoas como Sebastião Coelho, desembargador, Ótimo. que apoia o projeto, apoia a iniciativa do Juntos para ser entrevistado, entre outros, né? E eu me lembrei agora de um rapaz que foi motorista, quando novo, 20 e poucos anos, num ônibus de lotação que eu tive na periferia. Sim. E eu encontrei com ele anos depois, ele já casado, porque eu fiquei nesse setor 23 anos, né? Sim. E aí, poxa, Serginho, tal, o que está fazendo da vida? Eu estou dirigindo caminhões do Exército em Pacaraima, Olha aí. na divisa com a Venezuela. Eu falei, uau! E aí? Ele falou, Serginho, as cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, das pessoas chegando magras, Segredo da Venezuela para o de Brasil. fome, Exato. de andarem quilômetros e quilômetros e quilômetros, com os filhos no cangote. E eu cheguei a ver moças com nenéns recém-nascidos, com o peitinho delas magrinho, para poder amamentar o filho, não tinha mais energia. Falei, nossa, tá? Então, nós temos esse problema, é um fato, vizinho aqui nosso, e temos que ter esse pacto intergeracional, né? Que Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, e por aí vai. Então, de fato, precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Eu até ia fazer um comentário com você, né? Eu vejo o pessoal botando muita esperança nos Estados Unidos, tal. Alguns na China, outros nos Estados Unidos. Gente, tem que ter esperança no Brasil, sabe? O Brasil é dos brasileiros. Isso. Tá? Não acreditem num país que manda a gente se isolar do mundo e vai negociar com os Estados Unidos. Foi o que aconteceu essa semana com a China. Exato. O Brasil se isola aí, encara todo mundo, briga, mas eu vou pegar meu avião, vou lá conversar com o presidente dos Estados Unidos, vou negociar aqui para a China. Pois é. Então, cara, os pesos e medidas não são iguais. Concordo. Enquanto a gente não nos colocar no nosso lugar, entender que o Brasil é nosso, nós temos potencial, eu não estou falando aqui nem de esquerda nem de direita, eu estou falando de direitos do brasileiro, direito do país. Exato. Democracia não tem partido, não tem lado. Isso. Né? Se cumpre a Constituição. Né? Então, enquanto o brasileiro não se posicionar e cobrar que o Brasil siga à risca a Constituição e que a gente consiga fazer uma nova Constituição decente, Exato. A gente fica à mercê. É um absurdo depender de um outro país intervir. E aí fica esse questionamento: pode, não pode, é justo, não é? O que é justo? É o brasileiro decidir o que é dele. Exato. Não que não seja bem-vindo as Claro, ajudas, são claro. muito bem-vindas, mas a gente não precisaria disso. É. O povo tem que agir. Perfeito. Legal, queridos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os nossos amigos que estão nos assistindo, os motoristas na estrada, os profissionais da área de transporte, né? Isso. Bom, eu quero agradecer o privilégio de estar aqui e dizer aos nossos amados transportadores, primeiro, muito obrigado, né? Porque vocês fazem com que, por exemplo, hoje eu sou pai aqui há 17 dias, né? E eu corri cedo para organizar a família, para estar aqui. Eu tinha prometido para minha esposa todas as manhãs, esse primeiro mês dela, ficar em casa e à tarde trabalhar até mais tarde da noite. Mas hoje estamos aqui nessa gravação pela manhã e consegui chegar a tempo. E eu fui no mercado, fui na farmácia e ali estavam coisas que vocês trouxeram. E eu vi chegando nos setores de descarga outros caminhões trazendo, né? Enfim, as fraldas que eu precisei, os alimentos que a gente precisa do dia a dia. Então, o nosso muito obrigado como brasileiro pelo trabalho de vocês, pelo sacrifício de vocês, pela dedicação de vocês. E dizer para vocês que a vida é uma só, né? Cansou? Vai descansar.
não se ausente da família. Pega o filhote, vai passear, vai curtir. A gente às vezes fica tão workaholic, tão trabalhador, né? E o caminhoneiro geralmente é um pai de família, que sempre tem vários filhos, Alfredo aqui 3 filhos, você e seus filhos. E a questão é que e esse é o maior patrimônio que você tem, não é? A sua família. E é por isso também que você tem que se envolver na cidadania, que você tem que, não é, estruturar, ajudar o BoleaCast a ser divulgado, alcançar muitas pessoas e que esses aplicativos, tudo que eles estão desenvolvendo para o bem do caminhoneiro, alcance a vida de vocês para trazer mais qualidade de vida, não só para vocês, mas para todos nós brasileiros que dependemos de vocês. Obrigado, Serginho. Fredo? Cara, o Sérgio me remeteu aí ao começo da minha carreira, né, como caminhoneiro, onde não existia celular. Era ficha, então você andava com ficha, tinha DDD e DDI, não é da sua época, né? DDD sim. DDD, DDI, tinha DDI, tinha internacional e tinha DDI para falar fora do estado, né? E DDD dentro do estado. E depois chegou os cartãozinhos de crédito para colocar no telefone. Então, para falar com a família, era uma vez por dia, e você pegava fila em Orelhão quando você achavam que funcionava na estrada. Verdade. Então, não era todo dia que se falava com a família, né? E assim eu criei meus filhos, né? Que a gente sempre tivemos fé em casa, a gente orava e o coração acalmava, né? Mas passou um filme aqui, né? Eu sempre fiquei caminhando para viajar longe, eu saía com a missão de pagar as contas e ganhar dinheiro. Então, eu ficava 20, 30 dias fora de casa. A saudade apertava, né? Mas o que tem que falar é isso, cara. É uma profissão maravilhosa, né? Ela veio do meu pai para mim, de presente, e eu eduquei meus filhos em cima de caminhão, né? E só queria frisar mais um ponto que a gente falou aqui. Não falta motorista no mercado. Aponta o financiamento para a classe certa. Aponta o financiamento caminhão para os autônomos. O Brasil vai rodar. E muito bem, e com segurança. Nada contra a CLT. É que as empresas têm uma facilidade que os autônomos não têm. E tem que ser igualado isso. Tá faltando motorista. Para quem? Você já viu algum autônomo com caminhão parado? Não tem. Verdade. Sabe? Todo autônomo tem um irmão, tem filho que dirige. Aponta o financiamento para essa galera. Vai ter pessoal com experiência, muita experiência, sabe? Que conhece a estrada e vai ter uma qualidade muito melhor de trabalho, sabe? E vai pulverizar. Para o banco também é seguro, pulveriza bem o risco. É muito mais fácil financiar 100 caminhão, um para cada um, do que 100 para uma empresa só. Se ela quebrar, ele tomou o calote de 100. Entendeu? Financeiramente é muito mais seguro. Então, assim, não falta motorista. Tá? Com um bom aplicativo, baixando o custo dessa galera, dando educação financeira, embarcações de frete sem intermediação, né? Baixando o custo de peça, de diesel e bom financiamento, a gente estrutura esse país. E é lógico, outro assunto que você comentou, os caminhões aumentaram muito de tamanho por falta de motorista. Um absurdo uma carreta 9 eixos. Precisava? Em algumas operações, sim. Não para todas. Qualquer operaçãozinha, eles botam 9 eixos. Não tem nem como entrar em muitos lugares. As rodovias não são nem preparadas para isso, para esse veículo 9 eixos. Então, cuida dos motoristas, que não precisa ficar aumentando. Daqui uns dias estão fazendo 10 eixos, 12 eixos por falta de motorista, 20 eixos. Daqui uns dias o caminhão virou trem. Entendeu? Verdade. E não é por aí. Não é por aí. Para qualificar o que estão, transformar essa profissão numa coisa atrativa, para que os que deixaram a profissão retornem e que ela tenha sucessores dentro da família. Muito bem. É isso aí. Legal, queridos. Então seguimos aqui tocando marcha. Acompanha a gente nas redes sociais. Dá o like. Eu vou deixar o telefone do Na Boleia Cast aqui, 011 99201 2277. Se você quiser mandar algum vídeo de situações que você está vivenciando na estrada, manda aqui para nós que a gente vai deixar aqui nos comentários também. E logo logo Na Boleia Cast vai estar aí no seu caminhão, te acompanhando, vendo a tua realidade no dia a dia. Um grande abraço.